E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Resumo de Sucesso. Vamos então aqui resolver mais uma questãozinha de química, ok? E dessa vez é uma questão aí que envolve fórmula empírica, fórmula molecular e a nossa equação de combustão, tá bom? A questão diz o seguinte: um composto contendo somente hidrogênio e carbono foi queimado no ar, resultando em 3,210 gramas de CO2 e 1,97 gramas de H2O. Ele quer que a gente determine a fórmula empírica e molecular, sabendo que a massa molar do composto é 30 gramas por mol. Bem, a gente vai ter que montar a equaçãozinha de combustão desse composto, que não é tão complicado, né? A gente sabe que eu vou ter um composto aqui, no caso, que vai ter carbono e hidrogênio, certo? Eu não sei quais são as quantidades, é isso que a questão quer que a gente descubra, né? Isso aqui, ele vai reagir com o oxigênio, certo? E vai gerar em CO2 mais água, tá? Essa é a fórmula de combustão. Eu vou ter o combustível, que vai reagir com oxigênio, gerando carbono e água, tá? É sempre seguindo essa lógica. Aí o que é que a gente vai fazer agora, né? Desenhamos aqui a equação já. E o que é que a gente vai fazer? O primeiro passo agora é a gente calcular as massas molares. No caso, a gente vai ter que calcular a massa molar do gás carbônico, né? Então, aqui no caso do CO2, né? Então, vamos calcular a massa molar do CO2. Se você for na tabela, eu sei que o carbono ele vai ter 12,01 gramas por mol, certo? Aí eu vou somar mais duas vezes a massa do oxigênio. Duas vezes, que lá na tabela é 16 gramas por mol, ok? Isso aqui vai resultar em 44,01 gramas por mol, tranquilo? Calculando agora a massa molar também do H2O, certo? Do H2O, eu vou pegar duas vezes a massa do hidrogênio, que lá na tabela eu tenho ela como 1,008 gramas por mol, e somar com a massa do oxigênio, que no caso está sozinho, então vai somar apenas com 16. Isso aqui vai dar 18,016 gramas por mol, tá? Pronto, encontrei as massas molares, aí eu tenho uma massa molar, eu tenho também a informação quanto é que foi produzida a partir da combustão disso aqui. Então, eu consigo descobrir a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio, porque pensa só, desse lado aqui, o único composto com carbono é o CO2, certo? Então, eu tenho só aqui o carbono, a quantidade de carbono que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui, concorda? Porque não vai entrar carbono, nem sai carbono assim do nada. A quantidade que eu tiver aqui tem que estar aqui, né? Essa é uma das leis aí da química, certo? A mesma forma funciona para o hidrogênio. O hidrogênio só tem um hidrogênio aqui, certo? Aí o hidrogênio que eu tenho aqui, a quantidade que eu tenho aqui, é a mesma que eu tenho aqui também, pelo mesmo motivo, tá bom? O mesmo funciona para o oxigênio, mas a gente não precisa se preocupar porque o oxigênio não vai aparecer nessa fórmula aqui, tá bom? Então não precisa quebrar a cabeça com isso. Mas está aí, mas como é que eu vou descobrir quantos carbonos e quantos hidrogênios tem aqui? Vamos fazer regras de 3, certo? Seguinte, vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho aqui a massa molar do gás carbônico, que é 44,01 gramas por mol. Vou botar aqui de CO2, certo? Por padrão, eu tendo 44,01 gramas por mol de CO2, eu vou ter quantos gramas de carbono? Eu vou ter aqui na fórmula, pessoal. 12,01, então eu vou ter 12,01 gramas de carbono. Né? Gramas por mol, né, na verdade. Isso aqui é o padrão. Isso é o que realmente é para acontecer. Só que na realidade, na prática, eu não tenho 44,01 gramas. Eu tenho quanto? A questão informou que eu produzo 3,210 gramas de CO2, certo? Na verdade aqui eu botei mol, mas é só grama, né, pessoal? Porque a gente considera um mol, então fica só grama aqui, tá bom? Para ficar com mais sentido essa regra de 3, tá bom? E aqui eu descubro quantos gramas de carbono eu vou ter em 3,210 gramas de CO2. Eu já fiz os cálculos aqui, né, para adiantar nosso trampo. E isso aqui vai dar 0,875 gramas de carbono, tá bom? Eu aplico a mesma linha de raciocínio pro hidrogênio, né? No caso, no H2O. No H2O eu vou ter 18,016 gramas de H2O. E essa quantidade aqui, por padrão, é para gerar 2,016 gramas de hidrogênio, certo? Isso aqui é o padrão, é o que é para acontecer, certo? Só que eu não tenho 18,016 gramas de H2O.
a questão informou que eu tenho a produção de 1,97 gramas de água. Então, com isso eu vou produzir quantos gramas de hidrogênio, certo? Calculando isso aqui, eu vou obter a seguinte quantidade, 0,220 gramas de hidrogênio. Beleza, eu tenho uma massa de carbono, eu tenho uma massa de hidrogênio. Mas como eu faço agora para descobrir a fórmula empírica, a fórmula molecular? Agora a gente vai fazer o bizuzinho, tá? Que é o seguinte. A gente vai fazer o cálculo do número de mols, né? Que é o N é igual a massa sobre a massa molar. Eu não sei se vocês se lembram dessa fórmula. Então a gente vai fazer de cada um, do hidrogênio e do carbono. No caso, o carbono deu 0,875 e a massa molar do carbono é 12,01, certo? Isso aqui vai dar 0,072, correto? Fazendo o mesmo para o hidrogênio, eu vou botar aqui, ó, carbono. Fazendo o mesmo para o hidrogênio, né? Eu vou pegar 0,220 e dividir por 2,016. Um detalhe que eu esqueci de dizer. Você está dizendo, Yuri, 2 porque não é 1, o hidrogênio não é 1? É devido a esses 2 aqui, ó, da água, certo? Eu esqueci de falar esse detalhe. Inclusive, o correto seria eu colocar assim. Mas, enfim, esse 2,016 gramas é devido a esse H2 aqui da água, tá bom? Esqueci de falar, peço perdão. Ok? Fazendo essa divisão aqui, eu vou obter 0,218. Isso aqui se refere ao hidrogênio, certo? Agora, o próximo procedimento é a gente fazer o seguinte. A gente vai ter que pegar o resultado aqui que deu menor, certo? E depois dividir todo mundo por ele, que aí eu vou obter os índices, certo? Então, ó, qual é o menor deles dois aqui? É o carbono. O carbono é o melhor. É o menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,072 e dividir por 0,072, que vai dar 1. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar 0,218 e dividir por 0,072, que vai dar aproximadamente 3. Né? Vai dar um número quebrado, né? Vai dar tipo 3,03 por aí. Mas aí você aproxima para 3, que dá certo, tá bom? O próximo procedimento agora é a gente montar a fórmula empírica. Né? No caso vai dar C1H3, né? E aí a gente vai calcular a massa molar desse carinha, certo? Vocês, para que, Yuri, fazer isso? Porque eu preciso dessa massa molecular para encontrar a fórmula molecular, ok? Então você vai calcular a massa molar dele, que no caso vai dar um carbono, né, 2,01, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, que deu 1,008. Isso aqui vai dar 15,034 gramas, ok? Gramas por mol, ok? Aí, para descobrir a fórmula molecular, como é que eu faço? Ele disse que a fórmula... a fórmula não. Ele falou que, assim, no finalzinho da questão, ó, determina a fórmula empírica e molecular, sabendo que a massa molar do composto é 30 gramas por mol. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30 gramas por mol, eu vou botar aqui o procedimento 5. Vou pegar 30 gramas por mol e vou dividir pela massa molar que eu encontrei aqui, ó, 15,034, certo? Isso aqui, pessoal, eu vou obter nessa divisão aqui, tá? Gramas por mol. Eu vou obter aqui aproximadamente 2, né? Vai dar 1,9 e alguns quebrados, aproxima para 2, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a minha fórmula molecular vai ser o seguinte, vou ter C1H3 e aqui fora eu vou ter esse 2 aqui multiplicando toda essa molécula, certo? E aí, distribuindo, né, fazendo tipo aplicação de distribuição, vou ter C2H6. Então pronto, ó, tá aqui as respostas. Essa aqui é a minha fórmula molecular. E essa aqui é a minha fórmula empírica. Ok? Bem, pessoal, espero que tenham dado para compreender, tá? Essa é a resposta aí da questão. Essas questões de fórmula empírica e fórmula molecular sempre seguem nessa lógica, né? Então, o segredo é praticar muito, certo? Fazer muitas questões que você meio que não decora, você meio que aprende esse procedimento. Ele tem uma certa lógica, se você for parar para pensar e analisar com calma, né? Todo esse processo aqui que eu fiz, eu não fui botando na doideira, tem uma linha de raciocínio, tem uma lógica, como vocês viram, ok?
Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, utilize os comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.